Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caindo, altcoins caindo, Nasdaq em queda, SP500 em baixa. Estamos vendo todos os mercados de risco sangrando. E muita gente se pergunta, será que estamos ainda em um bull market? Um bull market para as criptomoedas? Um bull market para o mercado tradicional? Luan, por que você está falando do mercado tradicional? Eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo nos mercados tradicionais e que está impactando o nosso mercado cripto. A gente está vendo sim uma correlação que não é necessariamente direta, é indireta, mas existe uma aversão ao risco neste momento. Só que a gente não entrou em um bear market, estamos ainda em uma faixa de correção de bull market. E nós estamos em um ponto extremamente crítico e eu quero te mostrar dados sólidos que mostram que a gente está próximo de uma faixa de virada do mercado. Eu vou te mostrar tudo com base no gráfico, com base em dados. E é por isso que eu peço a você para ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu quero te pedir, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou juntar os pedidos do vídeo de ontem com os pedidos de hoje e a gente fará uma avaliação completa de diversas altcoins amanhã. Os comentários estão abertos para você. Nós estamos vendo o mercado sofrer. Bitcoin caindo 2,8% depois de ter caído 6,4% ontem. Nasdaq deve estar caindo quase 4%. É um tombo daqueles para a Nasdaq. E o SP500 se aproxima de 3% negativo. O mercado tradicional está em medo extremo, exatamente como a gente está vendo no mercado cripto. Por quê? Estamos vendo quedas, estamos vendo correções, estamos vendo movimentações que assustam o mercado. Sempre que a gente tem quedas que são sucessivas, a gente acaba por ver o mercado ficar extremamente apavorado. Existe o medo extremo de que simplesmente o bull market terá acabado. É sempre isso. Isso acontece sempre no mercado. Mas será que realmente a gente está diante de um bull market que chegou ao fim? Será que os 110 mil dólares marcaram um topo? Eu quero te mostrar um gráfico. E não se leve pelos números, mas preste atenção no gráfico mensal. Uma tendência de alta ela é formada por fundos ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente e um potencial fundo ascendente. É natural que a gente veja em um bull market correções? Me responda você. É natural? É natural? É natural? Se a gente pega o gráfico de 2015, 16, 17, 18, você vai ver a quantidade de vezes que a gente teve correções de 40%. Todas essas vezes, os investidores ficavam temerosos. Será que a gente vai a zero agora? Será que a gente vai começar um bear market? Temos o Fibonacci. Eu gosto muito do Fibonacci. Traçar retrações de Fibonacci em uma tendência de alta. A gente acelera, a gente corrige e a gente mantém a tendência de alta. Então, quais são os pontos para que o Bitcoin se sustente nesta tendência de alta clara? A gente pode ter correções e, mais uma vez, não se prive, não preste atenção ao número. Eu só estou querendo te trazer uma visão com base gráfica. A gente está aqui para apresentar bull market e bear market na teoria gráfica. Isso é muito importante. Você pode ter correções até a faixa de 78,6 e o mercado ainda se manter saudável.
Meu Deus do céu, 62 mil dólares, isso pode acontecer? Possibilidade sempre existe. Probabilidade é outra conversa. É importante que você entenda isso. E meses a gente vem falando que a tendência é a sua amiga. E este movimento, mesmo que nos leve a esta área, e eu quero deixar bem claro, eu não estou afirmando nem colocando isso como a maior probabilidade, você já vai entender o porquê. Mas se o Armagedon acontecer e virmos estes preços, isto ainda não terá marcado um bear market. Abaixo desses valores, aí sim a gente pode se preocupar. Se o Bitcoin corrige para 618 de Fibonacci, quantas vezes você me viu falar de 618 de Fibonacci? Teremos apenas um movimento de correção. O gráfico mensal está trabalhando para formar uma base de preço. Ou seja, a gente teve toda essa movimentação de alta e veja que a gente tem marcações de base de preço. A gente falou sobre isso na verdade não foram algumas, foi uma semana e meia atrás que a gente começou essa correção, a gente está formando esta base de preço mensal, uma vez que o RSI do gráfico diário está em sobrevenda, está batendo em sobrevenda, poderia chegar numa área parelha e ainda assim a gente somente estaria em uma correção mensal. Correção mensal é natural e abre oportunidades num bull market. Maravilha! Então me responda, o que vai levar a um movimento de bear market? A gente forma essa correção, não consegue romper o topo e perde os fundos. Pivô de baixa mensal marca o início de um bear market. É isso aqui que vai iniciar um bear market. No momento atual, como a gente está acima de 78,6, bem acima, e a gente está no início dessa correção, tá? Que logo pode acabar, mas no início de uma correção mensal, a gente está numa tendência de alta. O mesmo vale para Nasdaq, o mesmo vale para SP500. Veja que as correções são grandes, no entanto, a gente está trabalhando somente em uma base de preço mensal. Fica muito mais claro quando eu coloco aqui mensal. Olha o mensal aqui. Isso aqui é tendência de alta, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. E este pode ser também um fundo ascendente. É importante que a gente entenda que o gráfico vai contando uma história e essa história está sendo contada aqui, está ficando bem clara para todos os envolvidos nesta avaliação gráfica. Quem está tendo acesso justamente aos movimentos. Então, estamos em bull market ou em bear market? Estamos, sim, em um bull market. E uma vez que nós estamos em um bull market, o que a gente pode avaliar? Que em um bull market, quando a gente atinge pontos específicos, a gente tem as famigeradas oportunidades. Oportunidade para quem está buscando investir no medo, na sobrevenda, quando ninguém quer comprar, quando existe a narrativa de fim de ciclo, início de ciclo de baixa. Este tipo de momento marca oportunidades que são extremamente importantes. Eu vou te mostrar e a gente já vai falar da palavra oportunidade, que eu sei que muita gente está com ódio de oportunidade. Está com ódio completo desta palavra. Mas eu quero te mostrar o que está me chamando a atenção. Eu apresentei aqui para você a base de preço. Ela está sendo formada. A base de preço mensal, ela se forma quando o RSI, que é o índice de força relativa do gráfico diário,
bate em sobrevenda, ou seja, o RSI, que é esse indicador, ele atinge a faixa abaixo de 30 no gráfico diário. É neste momento que a gente começa a formar esta base de preço. Isto é importante porque vai marcando os fundos ascendentes no mensal. Foi o que aconteceu aqui no Bitcoin. Se a gente soma liquidações em massa, se a gente soma medo extremo, se a gente soma compra de baleias. Peraí, as baleias estão comprando? Sim. Se a gente começa a somar uma série de indicadores, pode abrir sim um leque de compras de investimento. O que eu estou falando de compra de investimento? O que é isso? Não é compra para daqui 2 dias. Tem muita gente que está no mercado, comprou em dezembro, no pico dos ativos, no pico do Bitcoin, e está falando que é um mercado scam, de golpe, nada sobe, já era, agora é queda. E por ter comprado topos, pode estar realmente acreditando nisso. Mas o que a gente está vendo para investimento, não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, são mais meses, é que o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin, a gente vai falar dos outros, o Bitcoin está formando base de preço. Só que, Luan, não adianta nada, o Bitcoin está formando base de preço e o mercado tradicional está derretendo. Vamos rebobinar. O que eu falei? No gráfico mensal estamos formando base de preço. Medo extremo. A gente está vendo as altcoins ou Bitcoin caindo. Estamos vendo, de fato, uma visão de fim de ciclo. Se você olha para o mercado tradicional, que tem uma pressão, sim, faz uma pressão no mercado cripto, vamos lá. Meu Deus, indicador de medo e ganância em 16? Rapaz, isso é muito baixo. Olha só, isso aqui é muito baixo. Você, se me acompanha, já assistiu vídeos em que eu mostrei o histórico do medo extremo, ganância extrema, como a gente se beneficia comprando no medo extremo, quando a gente está falando do Bitcoin, também do período relativo aos ativos conhecidos como altcoins, como isso é benéfico. E existe a fala histórica, compre no medo, venda na ganância, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Isso existe. Luan, eu não quero mais saber de oportunidade. Eu não quero pensar em caixa. Muita gente está odiosa para essas duas palavras, mas a gente já vai chegar lá. Qual que é o ponto que eu quero te alertar? A gente está em medo, mas a gente está com uma justificativa gráfica nos mercados tradicionais que indiquem que a gente está chegando perto de um fundo ou que está levando a uma base de preço. Será que a gente está vendo isso? Nasdaq, em uma tendência de alta, marcamos o fundo. Estamos diante de uma correção. Aqui a gente atingiu medo extremo. O RSI do gráfico diário, eu quero subir isso daqui para ficar mais claro. Vamos dar um zoom. Eu vou marcando aqui para você ver. Eu não sei porque saiu a minha marcação, mas está aqui. Você já sabe onde eu quero chegar. Em meados de outubro de 2023, o mercado estava sim uma tendência de alta, esse é o gráfico diário, começou a corrigir, atingiu o medo extremo no indicador de medo e ganância. Chegamos à faixa de sobrevenda no gráfico diário. Foi a formação da base de preço mensal. Quando o RSI, que é este indicador, bate em sobrevenda, a gente tem, em uma tendência de alta, se somado todos os indicadores, um potencial fundo. Foi o que aconteceu em outubro de 23. Subiu, queda, medo extremo, RSI em sobrevenda, beliscou a sobrevenda no gráfico diário. Marcou fundo, tivemos valorização. E eu estou te mostrando a Nasdaq.
Queda livre! Atingimos um ponto de medo extremo em Nasdaq, com o RSI em sobrevenda. Em que momento? Foi no dia, 5 de agosto. Aceleramos, renovamos máximas e agora a queda livre. Voltamos ao medo extremo. E estamos diante de uma sobrevenda extrema. Veja aqui, a gente já está abaixo dos níveis anteriores para o índice de força relativa no gráfico diário. Esta pode ser uma base de preço no gráfico mensal. Isto aqui, por uma confluência, pode marcar, sim, um fundo do mercado. É uma certeza, é uma garantia? Óbvio que não. O mercado poderia cair? Poderia cair mais, mas o histórico e as probabilidades nos mostram que a gente está perto de um fundo com base nos dados que estão sendo apresentados. O mesmo acontece com SP500. Só não aconteceu, vamos lá, a tendência de alta iniciou quando a gente atingiu medo extremo e o RSI diário bateu em sobrevenda. Apenas em um momento a gente marcou o fundo. A gente marcou um fundo local que durou 15 dias e trouxe uma renovação desses fundos para o mesmo fundo que nós vimos em Nasdaq. Depois, a gente teve uma aceleração. Para que o vídeo não ficasse tão longo, eu não trouxe o histórico. Eu não trouxe esse histórico porque a gente teria uma avaliação de muito tempo atrás. A gente tem os mercados tradicionais há mais de 95 anos. Então, ficaria um pouco cansativo. Mas eu te convido a fazer essa avaliação. Coloca o RSI, coloca o gráfico diário, verifica os pontos de medo extremo. Você tem esse histórico, pode até acessar o índice de medo e ganância do CNN Business e aí você vai ter todas as informações. O que eu estou querendo te dizer? A gente está diante de cenários no mercado tradicional que podem impactar positivamente o mercado cripto. O farol é o Bitcoin. O Bitcoin ele se movimenta e todo o mercado vai em busca deste mesmo movimento. Só que o Bitcoin ele tem uma similaridade com os ativos de risco mais tradicionais. Uma marcação de fundo para SP500 e Nasdaq pode sim validar um fundo para o Bitcoin, que está na mesma estrutura. A gente está formando base de preço mensal, o RSI diário bateu em sobrevenda, a gente pode ter até uma divergência bullish no RSI do gráfico diário, se a gente perder esses fundos. A gente tem uma cunha descendente, a gente está numa faixa de retração que mantém a estrutura de alta. A gente está em medo extremo, não preciso nem falar, a gente está em medo extremo. E na verdade a gente está em medo extremo misturado com raiva extrema. Mas o fato é que se a gente busca o histórico, a gente tem nos últimos 98 anos. A gente entrou no Cryptoverse para fazer justamente esta avaliação e pegar este gráfico. Seguinte, o que esse gráfico está mostrando? Que em setembro, a sazonalidade dos últimos 98 anos nos mostra, sim, a formação de quedas que, historicamente, marcam fundos para uma tendência de alta. Isso é uma certeza? Não. Isso é uma garantia? Não. Mas a gente está pegando um histórico, que não é um histórico de 15, 16, 17 anos do Bitcoin. A gente está pegando um histórico de 98 anos do mercado tradicional. Você pode verificar lá no Cryptoverse, Into the Cryptoverse. É um site, tem muita informação para você colher a respeito do mercado. E isso aqui é com base histórica. Quando a gente começa a colocar uma série de indicadores, a gente começa a entender que o mercado, embora esteja sim sofrendo com quedas, ele está em um ponto que pode ser crítico. E ele pode ser oportuno. Ah, Luan, mas precisa de liquidez. A liquidez global segue subindo.
O mercado está caindo e a liquidez global segue subindo. Não, a gente precisa de corte na taxa de juros. Não necessariamente precisamos do corte na taxa de juros. A gente precisa, sim, que o Fed encerre o quantitative tightening, o apertamento quantitativo, e demonstre qual será a data ou indique a data do próximo corte. Não precisa falar, eu vou cortar a taxa de juros, porque o Powell, que é o presidente do Fed, ele não vai falar isso. Mas um indicativo é importante e pode fazer grande diferença para o mercado. A gente está vendo liquidez. A expectativa de corte na taxa de juros saiu de 0, um mês atrás, para 3 a 4 cortes para esse ano. Isso é algo importante. Se você começa a empilhar os indicadores, você começa a avaliar que a gente tem um cenário interessante. E é aí, empilhando todos esses cenários, que você pode aproveitar as oportunidades, porque o mercado está no chão. Sim, o mercado está extremamente descontado. Bitcoin descontado. Altcoins nem se fala. Só que é justamente neste cenário que as melhores oportunidades aparecem. Espera, não me xinga por conta de eu falar de oportunidade. É engraçado e é perceptível como a atual situação do mercado tem mostrado quem está com caixa, quem não está com caixa. A gente recebe sempre mensagens de muita gente falando: acabou meu caixa acabou em agosto, meu caixa acabou em setembro, meu caixa isso, meu caixa aquilo. E também tem muita gente que está falando: eu preciso que caia, eu estou torcendo para cair, porque eu estou com caixa, eu estou me expondo gradativamente, mas estou com caixa. Seria maravilhoso se eu tivesse uma queda livre e agressiva. Muita gente está dividida. É muito claro. Tem o pessoal que não aguento mais, e tem o pessoal, caramba, se cair eu vou forrar de comprar. E esta diferença ela é notável. Ontem eu apresentei um vídeo em que eu mostrei exatamente o que eu fiz para praticamente dobrar o meu caixa. A gente fez uma movimentação, eu e os integrantes do time Premium, fizemos uma movimentação que nos beneficiou bastante. E eu sempre busco trabalhar em prol do caixa, de criar caixa. Só que muita gente esquece que você precisa criar caixa para que você possa aproveitar dessas oportunidades. Que ao invés de você querer socar a tela do computador, a tela do celular, você queira abraçar a mesma com esse tipo de movimento. A diferença completa do mercado tem um monte de gente que está no desespero e um monte de gente que está na maior alegria da vida, porque está tendo a capacidade de comprar barato e o pessoal que entende uma tendência de alta está aproveitando. Só que qual é o ponto? Se você não cria a caixa, você não sobrevive. Ah, você é youtuber, você vende acesso no seu grupo e você tem o caixa infinito. Eu sempre faço questão de apresentar aqui que o meu caixa e a minha construção de carteira foi feita lá atrás. E desde o final de 2023, meados de 2023, eu montei um plano que apresentei aos integrantes do Prêmio Desafio. Por que eu estou contextualizando? Para que todo mundo entenda exatamente o que eu estou fazendo. Tudo que eu faço hoje vem do planejamento que eu entreguei lá no final do ano de 2023. E eu não estou colocando este caixa adicional. Ah, o YouTube está pagando milhões. Ledo engano, adoraria que fosse uma realidade. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é: se eu não coloco dinheiro adicional, como que eu uso a estratégia do caixa infinito de forma clara? Se você me acompanha, você já assistiu a aula de caixa infinito aqui na descrição. Se você não assistiu ainda, dá uma olhadinha.
A aula está aqui anexa. Só que eu fiquei avaliando e busquei ser o mais transparente possível com o vídeo de hoje e eu quero deixar extremamente claro como é feito o movimento em si. Eu já apresentei aqui a planilha de realizações de lucro que nós temos no Grupo Premium, a planilha de compras, para você entender o nível de organização que é necessário para que você não se perca. E hoje eu vou te mostrar exatamente no Grupo Premium as realizações. Em que momentos as realizações foram feitas. Nesses últimos 3 meses e meio, eu fiz 45 realizações de lucro. E eu vou te mostrar algumas, e você vai ver exatamente as datas em que essas realizações foram feitas. Vamos lá para o Grupo Premium. Seguinte, a XBT, certo? Que dia que foi? Dia 31 de dezembro de 2024. Realização de lucro, acabei de vender 33% da minha posição, 240%. Olha o percentual, 0,66% era o 1/3 da posição. Olha quanto que ele me deu. Eu fiquei com uma posição menor e todo o meu investimento já tinha sido pago. Ponto. Dia 31 de dezembro, vou repetir para você. 31 de dezembro de 2024. A XBT estava aqui. Eu coloquei um lucro no bolso e mostrei. Olha aqui, Luan FX Criptos Premium. 31 de dezembro, às 16 horas praticamente. Olha o preço, 0,64. Olha o retorno, 240%. É isso que permite que eu construa um caixa. É isso aqui que permite que eu construa um caixa. É este tipo de movimento. Quem aqui estava online no dia 31 de dezembro? Eu estava online. Por quê? Porque o mercado estava demonstrando um ponto e eu fui realizar. Quer mais? Vamos lá. Vamos lá. Realizações de lucro. Janeiro, 11 de janeiro. 50% das posições nos ativos. Altura, lucro, 516%. Olha o capital, 1,5%, virou 3%. A IOS, 661, 0,25%, virou 1,90%. 469% de lucro, virou 1,42%. Pode parecer pouco. Ah, putz, tá lucrando ali 300%, mas em cima de pouco capital. Se você vai fazendo compounding, você faz um lucro aqui, faz um lucro ali, faz um lucro acolá, isso começa a ter um impacto gigantesco no seu portfólio. É isso que permite que o seu caixa aumente e você tenha a capacidade de comprar nestes momentos. Tá vendo aqui que está escrito compras? Eu vou às compras. De que forma? Também de forma escalonada, sem pressa. Ah, e o mercado está caindo. Eu entendo que o mercado está caindo, mas eu estou de olho em quedas porque tenho caixa. Eu já tinha caixa, eu fiz movimentos que aumentaram o meu caixa. E detalhe, tudo isso daqui é comunicado. O que mais que nós temos aqui? Ó, FMC, FEMEI. Um monte de gente falou que FEMEI era lixo. Ah, lixo, você comprou uma moeda lixo. Eu fui comprando levemente, teve esse movimento. O que você acha que eu fiz? 50% da minha posição, 270%, fiz um caixa. Pronto, é isso que a gente vai fazendo, a gente vai criando caixa, curve down. Ah, curve down, estou vendendo curve down, 100% das posições, 97% de lucro. Você vai somando isso, vai fazendo uma diferença tão absurda que você começa a ter um crescimento da sua carteira quando o mercado sobe. E, vamos lá, quanto que os ativos caíram? 50%, 60%, 70%, 90%. Isso permite que você vá fazendo compras escalonadas. Eu não preciso comprar o fundo, eu vou comprando de forma escalonada com os lucros que eu gerei justamente quando esses ativos estavam explodindo. Ah,
Nossa, vendi a XBT em 0,62. Ele está em 0,10. Eu consigo comprar, e eu comprei, eu venho comprando alguns ativos com desconto. Esse desconto, ele foi gerado com a desvalorização. No entanto, o lucro que eu estou usando agora me permite comprar uma quantidade de ativos maior. Ah, o mercado está caindo, está caindo, está caindo. Eu estou avaliando aumento de exposição aos poucos, de investimento. Eu não estou visando um lucro no próximo dia. Eu estou trabalhando escalonado, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho. Eu vou ali, compro 0,25% do meu capital. Tem um movimento mais interessante? 0,25%. Nossa, teve um movimento ultra agressivo? 0,5%. Não vou comprar 18% nesse ativo, 33% naquele, eu fiquei com 0 caixa. Se o mercado tiver esta movimentação, eu já vou te explicar o porquê, eu vou comprar. Levemente, aos poucos, sem, oh meu Deus, vou colocar 100% do meu caixa. Não, eu não comando o mercado. E o caixa me mantém tranquilo. Outra palavra que as pessoas odeiam. Caixa, oportunidade e tranquilo. Como é que você pode estar tranquilo? Eu estou te explicando, eu estou te mostrando aqui. Não, isso tudo é fake. Tá aqui. Tá aqui o grupo. Tá aqui o grupo. Grupo. Aqui. Aqui. Tudo. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é o grupo. Tá vendo? Aqui, ó. Todo o histórico. Todo o histórico. Você tem acesso. Se você participa deste grupo. Eu mostro 100% do que eu faço. Tem uma planilha que você tem o histórico, você consegue ver cada data de compra, cada data de realização, percentual investido, percentual de lucro, percentual de drawdown. Tem acesso completo a tudo. Por quê? Porque a organização é importante, mas a preservação da tua parte mental é muito mais importante. Como que eu consigo controlar minha parte mental? Simples. Com caixa. Muita gente tá, voltamos ao assunto, no rage, modo cuspindo fogo. E tem o pessoal que tá no modo vem pro papai. É isso. Qual é a diferença destes dois grupos? Um está sem caixa, comprou quando existia ganância extrema, e o outro público pode sim estar comprado, mas está o quê? Preservando aquele equilíbrio entre exposição e caixa, porque tem uma visão específica de alta. Eu estou te trazendo aqui a minha visão. Eu estou te mostrando, com base em dados, as minhas considerações. É para você fazer o que eu estou fazendo? É para você comprar cegamente, chegar saindo comprando qualquer coisa? Claro que não. Eu faço questão de te mostrar aqui porque são dados, é a base. E aí você usa a base, o Luan tá fazendo isso, será que isso aqui realmente funciona? Deixa eu ver se esse careca tem razão. Vou pegar aqui, tendência de alta. Quando bater o RSI? Você pega o estudo, você analisa. Será que faz sentido? Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido. Ah não, isso aqui se mostra algo que tem uma probabilidade. Olha, a taxa de bate aqui e sobe, renova topos, é essa. Ah, interessante. Vou trazer isso para minha avaliação, para o meu estudo. É isso. É por isso que eu gravo todo dia, para que você tenha acesso a esse tipo de avaliação e possa tomar uma decisão com base sólida. Entenda, tem um crash. Não me pergunte o que traria o crash. Pode ser qualquer tipo de movimento. Tem um crash. Entra em bear market. Eu terei uma movimentação em relação ao bear market. Eu terei uma movimentação em relação ao
movimento que foi falho. Como aí? Por que falhou? Qual foi o negócio? Qual foi o cenário? E obviamente terá um plano de ação, porque eu sempre gosto de trabalhar com planos. A gente se prepara, a gente traça as probabilidades e isso não é garantia de absolutamente nada. No entanto, se isso aconteceu 100 vezes, 150 vezes, 2.000 vezes, 98 anos de histórico, eu vou olhar para aquela quantidade de dados e aí eu vou tomar uma decisão. É importante que você entenda que são os dados que vão te trazer um indicativo com uma probabilidade de acerto interessante. É extremamente importante que você avalie. Não é para você simplesmente fechar os olhos e vou fazer isso. Não. Vou fazer isso porque tal pessoa está falando, tal pessoa está fazendo. Não. Usa as bases. E se não tem base, desculpa, como é que você vai tomar uma decisão sem base? O mercado vai cair para 50 mil. Por quê? Quais são as bases? O mercado vai a 300 mil. Quais são as bases? Entenda isso. É importante que você tenha acesso às bases, para que você tenha solidez nos seus investimentos. É vital isso. Lembre-se sempre de fazer o seu dever de casa, porque aqui eu não trago indicações de compra, venda, eu apenas apresento vídeos educacionais, mostrando o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. É extremamente importante que você estude para tomar uma decisão responsável. Por quê? Porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, você quer ter acesso a cada um dos meus movimentos, movimento de compra, movimento de venda, o que eu vou comprar se o mercado tiver um movimento XYZ, o que eu vou vender, quando eu vou vender, você quer ter acesso aos meus planos, metodologias, carteira, operações no mercado futuro, operações de proteção, quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo, seu lugar é no Premium e Desafio. 2 grupos fechados no Telegram que você tem acesso completo a tudo. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício e você conta ainda com um desconto em parceria com a corretora Bybit. Quer mais informações? Acesse o link da descrição, é o nosso grupo geral, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Bitcoin. O que nós estamos de olho aqui? Eu estou de olho em oportunidades de compra em um movimento de flush agressivo. O mercado perde os fundos, começa a pressionar liquidações, liquidações, liquidações. E aí a gente tem um movimento que marca, normalmente, fundos, pelo menos locais, que podem trazer grandes oportunidades. Mais uma vez, a palavra que todo mundo odeia, oportunidades para quem tem caixa. Movimento, 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 agressivo, liquida os weak hands finais e a gente simplesmente tem uma movimentação nova de recuperação. Não necessariamente desta forma, tá? Mas que pode sim ser um movimento marcador de fundo, exatamente como a gente viu aqui. A gente teve este fundo, a gente acelerou, perdeu, oh meu Deus! E aí a gente começou um movimento de aceleração. Então, se perder este fundo, eu, Luan, não é para você comprar, não é para você fazer nada. Estou lhe informando o que eu vou fazer. Você, se tiver com uma visão de bear market, tudo bem, eu respeito você. Estou só te mostrando o que eu estou considerando. Eu avaliarei compras aqui em ativos específicos no Bitcoin e vou fazer essa compra justamente por conta do quê? A gente tem medo extremo, mercados tradicionais e medo extremo. A gente tem o RSI em sobrevenda com o potencial de formar uma divergência de alta. Se a gente perde isso daqui, tem uma rejeição, a gente pode acabar formando uma divergência de alta no RSI do gráfico diário. E a gente tem um gap gigantesco, tá? Neste momento é um gap em 86.400 e a gente está com nada menos do que 10% de distância deste gap que pode ser fechado. Sim, existe uma pressão para que os gaps de curto prazo sejam fechados.
Então esse é mais um ingrediente de tantos ingredientes que a gente está de olho. E, diante do cenário atual, seria uma loucura a gente buscar um flush para atingir a área de 618? Não mais. Qual é o ponto? Por que eu não estou tentando adivinhar? Porque eu não adivinho, eu não tenho a bola de cristal, não faço a menor ideia do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Como então eu invisto? Eu me preparo para os piores cenários, para os melhores cenários, traço as probabilidades no macro e olho quais são as faixas mais interessantes com uma maior probabilidade de serem alcançadas no micro. Eu não vou ficar torcendo aqui. Eu não vou falar para você que o mercado simplesmente vai cair para 72 ou subir para 84. Eu estou me preparando sempre para o cenário A e o cenário B. Porque dessa forma, se o cenário A acontece, eu estou preparado. Se o cenário B acontece, eu estou preparado. O negócio é estar preparado sempre para o pior cenário. Isso faz uma grande diferença. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. A gente vai acompanhar a evolução do mercado lá no grupo geral, participe dele, o link está na descrição do vídeo, e a gente vai trazer várias atualizações. Eu conto com a sua presença tanto no nosso canal quanto no nosso grupo. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.